Você tem medo da morte, Cortella? Eu tenho medo, mas não tenho pânico. Há uma diferença entre medo e pânico, né? O medo é quando você fica em estado de atenção. Eu sempre digo, eu tenho repetido isso com frequência, a morte não é uma ameaça, ela é uma advertência. Uhum. Ela diz, você mortal sendo, cuide-se para não desperdiçar aquilo que você tem, porque cessa. E o medo é um estado de proteção. Uma pessoa que diz que não tem medo, né, ela está absolutamente desprotegida. Como eu digo sempre, o grande pecado de Aquiles foi achar que não tinha o calcanhar dele, né? E, portanto, pereceu exatamente nesse polo. Por isso a morte, ela não me assusta, não. Por isso quando você diz, tem medo da morte? Eu digo, claro, né, seria estranho. Aí eu teria que ser alienado se eu não tivesse esse tipo de medo. Mas pânico não tenho, né? Porque o pânico é aquilo que te coloca em estado de imobilidade. Né? Nesse sentido, sim, o medo está aí, eu não gostaria. Eu prefiro a clássica ideia do Woody Allen, eu não tenho medo de morrer, eu só não quero estar lá quando isso acontecer. Uma das coisas que nós temos de fazer é, Rafinha, formar as crianças para que elas lidem com a perda. Nós não podemos fazer com as crianças aquilo que, de uma certa maneira, o mundo hoje digital, ele dá a ideia de que você pode ter ou uma second life, no sentido de usar uma expressão de um modo antigo dentro do mundo digital, e segundo, de que você pode resetar as coisas. Não. A mortalidade, ela é um fato, como diz a antiga frase, não é que a gente tem a vida curta, a morte é que é muito longa, a gente fica morto muito tempo. Né? Nesse sentido, uma criança ou um jovem, ele tem que ser preparado também para a perda. Um dos equívocos dos tempos mais recentes é que, em nome de poupar uma criança dela passar por algum tipo de desconforto psicológico, ela acaba sendo iludida em relação à vida. Então, de repente, autoestima é diferente de auto-engano. Induzir alguém a auto-engano é algo muito perigoso. Se eu quero que minha filha ou filho, como é o meu caso, ou filhos e filha, ou meus netos e netas, que eles sejam capazes de ter com a vida uma relação, né, muito mais persistente, eles têm sim de ser preparados para aquilo que é a perda da prova, a perda do afeto, a perda do amor, a perda de uma pessoa. E, portanto, é necessário que não se sequestre de alguém seus lutos. Sim. Porque se sequestrar as possibilidades de luto da pessoa, ela não consegue lidar, né, com essa condição. Então, é preciso cautela. Mas é um equilíbrio difícil, né, Cortella, de você... eu quero privar meu filho dos traumas, né, dos problemas... Mas, ao mesmo tempo, eu não quero que ele ache que esses problemas e esses traumas e essas perdas não existem. Então, prepará-lo bem é a melhor maneira de poupá-lo do trauma que é evitável. Existem traumas que são inevitáveis. No meu escritório, na cidade de São Paulo, sempre teve uma frase, e agora numa biblioteca, porque agora eu não estou mais no escritório que você já esteve. Agora na minha biblioteca, onde eu fico, faço abandonou o Não, ao contrário, continuo escrevendo, fazendo, mas num local que é o meu local de livros. Tinha lá uma frase, continua, que é: aqui só admitimos o erro inédito. Aqui só admitimos o erro inédito significa que, né, a possibilidade do desastre, ela é uma possibilidade, ela não é uma obrigatoriedade. Né? Por isso eu tenho que me preparar para esse tipo de circunstância. É claro que é difícil, né, você dizer, mas eu gostaria de poupar, né, minha criança de um sofrimento. Mas existe um modo, não que você o induza ou a induza a sofrer, né, para que ela aprenda. Não é o aprendizado pela dor. É que ela precisa estar preparada e estar em estado de atenção para aquilo que pode ser prejudicial. Né? É um lema, eu aprendi esse lema lendo um dia um livro que eu imagino que eu não gostaria e que eu adorei, eu odiei durante 3 anos por preconceito, né, uma leitura da biografia, né, da especial Jane Fonda. Ela tem um livro, que é a história dela, chamado Minha Vida Até Aqui, que é magnífico, magnífico. Eu fiquei absolutamente irritado, né, com a minha tolice de ter postergado tanto tempo a leitura. E ela foi casada com Ted Turner. Sim, que é o cara criador da CNN. Exatamente. E ele usava, né, um lema de vida que eu acabei adotando como meu, que eu partilho com os filhos e filhas, com netos e netas. Ele dizia: deseje o melhor e prepare-se para o pior. Deseje o melhor. No campo do desejo, da tua intenção, você tem que ter o melhor como referência. Mas como estado de atenção e ao mesmo tempo de cautela, você tem que contar com a possibilidade do pior. Então, deseje o melhor, prepare-se para o pior, faz com que uma criança
ela, primeiro, não seja iludida, né? Como a gente brinca, a vida, né, não é só festivais, gritou o Caetano um dia, né, dentro de um deles. Né? E segundo, como a gente brinca no Paraná, de onde eu sou, mundo de poeta não tem pernilongo, né? Não tem mosquito, não tem muriçoca, né? E claro, existe. Então, não é que você induzirá alguém ao sofrimento de modo proposital. Né? Não é assim, valeu a experiência. Isso. Né? Ao contrário, né? Nós estamos aprendendo muito neste tempo, mas isso não significa que por isso o tempo é bom, porque ele gera aprendizado. Porque o custo, né, que vem junto, ele é desnecessário. Então, né, alguém pode, em sã consciência, ser capaz de induzir alguém, né, à ferida, ao machucado, para que ela perceba. Não há necessidade, né? Você pode ensinar. Você falou que não acredita na ressurreição. Não, na reencarnação. Na reencarnação. Você já pensou sobre esse assunto? Sim, já refletiu vezes, sobre? Porque o melhor texto sobre isso, né, a melhor análise sobre isso na história, claro, afora as práticas, né, da religiosidade, né, céltica, que foi absorvida pelo Allan Kardec, né, que o nome Allan Kardec é um nome céltico, ele, como francês, adotou, né, toda uma concepção de um modo de reencarnação muito inteligente. Mas a melhor reflexão vem de Sócrates. Né? Se você lê, né, uma das obras mais importantes da história do pensamento, que é uma delícia a leitura, uma obra de Platão, um diálogo de Platão chamado Fédon. Né? Fédon. E nesse diálogo é Sócrates que fala por que ele não teme a morte. Porque o diálogo Fédon acontece nos 30 dias que Sócrates fica aguardando o momento da autoexecução. Ele houvera sido condenado ao suicídio, né, ele escolhe das várias modalidades possíveis que um cidadão grego pudesse ter de suicídio. Em vez do autoapunhalamento ou de atirar-se do alto de um templo, ele escolhe o veneno, que é o pior deles. Né, porque é a morte mais horrorosa das 3 dentro do cardápio, né, de ofertas. De opções. E como houve uma coincidência entre a condenação de Sócrates à morte e o momento das festividades de Apolo, não podia haver nenhuma execução naquele período. E por 30 dias ele ficou aguardando a hora da autoexecução. Nesse tempo, nesses 30 dias, ele era visitado pelos amigos, era visitado por pessoas que por ele tinham afeto. E nesse tempo ele fala sobre por que ele não temia morrer. E ao falar isso, ele retoma toda uma reflexão sobre a imortalidade da alma e a possibilidade dela retornar. Né? O kardecismo é um modo específico de reencarnacionismo, o pensamento de Platão, e no caso Aristóteles, né, falando por meio de Platão, está mais ligado aos cultos persas, né, o que se chama de cultos órficos, em que a reencarnação se dá, né, a partir de um tipo de descumprimento, né, de tarefas que a tua essência teria. Toda essa volta é para lembrar que na filosofia o tema foi tratado já há 2.500 anos. Depois, claro, a percepção da reencarnação, ela vem de outros modos. Né? Eu não tenho essa crença reencarnacionista.